Olá pessoal, tudo bem com vocês? Lucas Almeida na área para continuar essa série, destrinchando aqui a Copa do Mundo, onde a gente passa por todos os 8 grupos da Copa, falando um pouquinho de cada uma das 32 seleções e de como elas chegam à Copa do Catar. No vídeo de hoje, vídeo sobre o grupo G, o grupo da seleção brasileira que vai em busca do Hexa no Catar e, para dar sorte, gravando esse vídeo com a blusa que o Brasil conquistou o Penta lá no Japão e na Coreia 20 anos atrás. Então, 20 anos depois, o Brasil vai tentar realmente aí ser campeão do mundo mais uma vez. Tem time, tem seleção, tem momento para isso. A gente vai falar um pouquinho nesse vídeo. Grupo G, que conta também com Sérvia, Suíça e Camarões, um grupo bem interessante. A gente vai avaliar um pouquinho aqui as perspectivas desse grupo. Então, para começar, a tabela do grupo, temos aí na primeira rodada Suíça e Camarões, Brasil e Sérvia. O jogo, na minha opinião, mais difícil para a seleção brasileira. Na primeira fase, o jogo de estreia contra a Sérvia. Na segunda rodada, temos Camarões e Sérvia, Brasil e Suíça. Na terceira rodada, fechando o grupo, Camarões e Brasil, Sérvia e Suíça, que deve ser inclusive a briga pela segunda vaga desse grupo, em condições normais de temperatura e pressão. Lembrando que em 2018, a Suíça se classificou em segundo lugar à frente da Sérvia. Para essa Copa, o cenário é um pouquinho diferente. A Sérvia chega no momento um pouco melhor que a Suíça, como a gente vai falar aqui nesse vídeo. Para começar, vamos para o campinho então, falando da seleção brasileira, como chega o Brasil para a Copa do Mundo, um trabalho de continuidade após a Copa de 2018, que não é muito normal, na CBF, historicamente falando, e um ciclo que teve um crescimento muito forte a partir de 2020, com novas opções surgindo no futebol brasileiro, principalmente pelas extremidades. Então, Rafinha, Antony, próprio Paquetá, Vinícius Júnior, Rodrigo, enfim, jogadores que conseguiram aí se consolidar a nível mundial, conseguiram corresponder muito na seleção, dando muitas opções aqui para o Tite para essa Copa, que gera até algumas dúvidas em relação ao modelo da seleção jogar. Então aqui a gente vai falar um pouquinho de 3 possíveis modelos, os 3 modelos já testados pelo Tite, 3 opções que podem aparecer aí na Copa, a depender também do adversário. Então esse é um ponto muito importante, muito positivo da seleção brasileira. A gente consegue aqui mudar a forma de jogar, fazer algumas variações a depender do adversário que a gente vai enfrentar na Copa do Mundo. Coloquei aqui a base, sendo a base que mais vezes atuou com o Tite nesse ciclo, nesses últimos anos aqui da seleção. O goleiro Alisson, incontestável, dupla de zaga Marquinhos e Thiago Silva, lateral direito com Danilo, lateral esquerda Alexandre. À frente da zaga Casemiro, Fred, Paquetá, Neymar, Rafinha aberto na ponta direita e Richarlison como esse 9, como um atacante ali, um atacante mais móvel realmente, um atacante que consegue abrir espaço, consegue vencer linhas, consegue dar essa profundidade também para o ataque. E aqui alguns pontos importantes com relação à seleção. A gente tem uma linha de zaga que é uma linha que sai jogando com a bola nos pés. São zagueiros com muita qualidade para sair de trás. Então Marquinhos e Thiago Silva tem essa facilidade de toque de bola, de lançamentos longos, de encontrar, por exemplo, um Rafinha muito aberto na ponta direita, de conseguir achar o Richarlison nas costas da zaga. Então são zagueiros que têm essa facilidade de toque de bola, essa facilidade de lançamentos. O Brasil deve começar construindo os seus ataques desde da zaga. Quando a gente chega nas laterais, são as posições mais carentes aqui da seleção, sim, mas são posições que, na minha opinião, não vão comprometer. Então, dificilmente o Danilo e o Alexandre vão decidir jogos para o Brasil, mas dificilmente também eles vão entregar jogos para o adversário. Então, são laterais aqui bem seguros, acostumados mesmo com o alto nível do futebol mundial na Europa há bastante tempo, tanto um quanto outro. Inclusive, na lateral direita, só um parênteses aqui, foi a principal polêmica da lista, o que mostra que a lista ela foi muito boa, que o trabalho é muito bom. Então, Dani Alves, lateral direito reserva, foi a principal polêmica dessa lista. Entendo as pessoas que criticam a convocação, mas também entendo o Tite em levá-lo, principalmente por dar uma característica diferente de construção. O Danilo não é um lateral que parte para o ataque, que ajuda tão fortemente na construção ofensiva. O Dani Alves pode proporcionar essa qualidade técnica um pouquinho mais à frente, em caso de necessidade. Acredito eu aqui que a segunda opção em caso de lesão, por exemplo, do Danilo, pode ser até o Militão improvisado ali,
como um zagueiro que já fez essa posição várias vezes na carreira e que tem uma facilidade muito grande para atuar como esse lateral um pouquinho mais defensivo também, como é o caso do Danilo. E aqui essa, né, é uma formação base que eu trouxe, mas obviamente que existem variações, principalmente pela fase do Vinícius Júnior. Então, como deixar o Vinícius Júnior de fora, né, dessa seleção? Essa é uma pergunta que com certeza a comissão técnica faz, que muita gente faz, mas eu acredito que no jogo de estreia contra a Sérvia, essa deve ser a formação inicial com o Vini Júnior no banco de reservas. E aí sim, no jogo contra a Suíça e contra Camarões, o Brasil pode iniciar com o Vini Júnior de titular, com algumas modificações aqui. E aí qual seria esse plano B e também o plano C, né, da seleção? Plano B, a gente mantém a trinca de meio de campos, Casemiro, Fred e Paquetá. O Richarlison é sacado desse time, o Neymar faz o papel ali de falso 9, né? E o Vini Júnior entra na ponta esquerda. Um ataque muito móvel, sem a principal referência ali do ataque, né? Então existe essa possibilidade também. Uma terceira opção, até um pouco mais ofensiva, né? É você tirar o Fred. Você joga aqui com o Casemiro de primeiro volante, o Paquetá como um meia que vai fazer essa conexão, encostar muito no Neymar. O Neymar mais livre, né, de 10, com muita liberdade para jogar. Rafinha bem aberto na ponta direita, Vini Júnior bem aberto na ponta esquerda e o Richarlison como essa opção no ataque, podendo até ser o Pedro, né, como centroavante mais fixo para pivô, para bola aérea. O Richarlison é muito mais para mobilidade nesse ataque. Então existe também essa opção, principalmente levando em conta aquele fato que eu falei da linha defensiva. É uma linha defensiva com muita facilidade para jogar com os pés e uma linha defensiva que não sobe tanto. Então Danilo e Alexandre podem aqui ficar um pouquinho mais com certa tranquilidade. Marquinhos e Thiago Silva conseguem construir esse jogo junto com o Casemiro e não teríamos também grandes problemas com essa formação um pouco mais ofensiva. Então aqui são as três formas, né, da seleção jogar principais. Acredito que isso vai variar de acordo com o adversário, vai variar também com o desempenho individual, né, de cada um dos jogadores na Copa do Mundo. O fato é, Paquetá e Neymar são duas peças das mais importantes, acredito eu, dessa seleção. Neymar, pelo talento, por ser o craque, por ser o diferente, por ser um jogador realmente muito completo, que conduz bola, que dribla, que consegue encontrar passes, né, geniais aí, tanto para Rafinha, para Richarlison, para Vini Júnior, e uma dupla que se conecta muito bem. Então o Paquetá sendo esse balanço e esse equilíbrio no meio de campo, buscando o Neymar o tempo inteiro ali na faixa central de campo. Então o Paquetá e o Neymar, obviamente, são, na minha visão, dois jogadores aí primordiais para o desempenho da seleção, que chega assim como uma das principais favoritas ao título, um trabalho muito bem feito, obviamente pode não ser campeã, é Copa do Mundo, tiro curto, 7 jogos, mas o trabalho foi feito para o Hexa ser conquistado no Catar. Então a seleção que chega assim muito forte à Copa do Mundo, com opções, com variações, tanto para entrar jogando quanto para alterações durante os jogos. Então existe sim algumas variações, até algumas dúvidas, né? Então, por exemplo, Bruno Guimarães pode ganhar a vaga do Fred sim durante a Copa por esse último ano. Então existem aqui algumas possibilidades, mas esse, né, é o time base. Essas foram as opções testadas pelo Tite durante esse ciclo de Copa do Mundo após a Copa da Rússia. E aí vamos avançar aqui para a segunda força desse grupo, o jogo de estreia do Brasil, que é a seleção da Sérvia. A seleção da Sérvia, bem como o Brasil, teve uma evolução forte a partir de 2020. A Sérvia ainda mais acentuada com a troca do comando técnico, né? Então a Sérvia não se classificou para a Euro, teve uma troca de comando e mudou praticamente da água para o vinho aqui, tanto que superou Portugal nas eliminatórias europeias. E aí vai lembrar como funciona, né, as eliminatórias na Europa. Grupos, o primeiro colocado do grupo avança, o segundo vai para a repescagem. Então a Sérvia avançou direto para a Copa, conquistou essa vaga direta, o que é um grande feito, e Portugal foi para a repescagem, né? Teve todo aquele sofrimento, aquela história para vencer no final a Macedônia do Norte e ir à Copa no grupo H. Voltando para a Sérvia, é uma seleção bem interessante, com algumas opções também na forma de jogar e com algumas bons jogadores, né? Algumas boas referências técnicas aqui dentro dessa seleção. E aí como essa seleção joga? É uma seleção muito intensa,
muito física, que vai explorar esse contato físico, que vai querer um jogo brigado, que vai querer um jogo com bolas esticadas, com bolas aéreas, porque é um time muito forte nesse tipo de jogo. É um time que gosta dessa imposição física e que não tem problema algum em transformar o campo nessas bolas longas. É o jogo que a Sérvia gosta, que a Sérvia sente mais à vontade para jogar também. Acredito eu que a Sérvia deve entrar em campo com 3 zagueiros, tá? Foi a formação aqui que mais vezes foi utilizada na seleção da Sérvia. E aí quando a gente olha para esse time, a gente tem uma linha de 4 no meio de campo, que é muito importante para a forma como essa seleção ataca. Por quê? Os 2 alas são alas muito ofensivos, alas que vão buscar o fundo o tempo inteiro. Principalmente quando a gente tem lá no ataque, né, 2 atacantes que são muito bons nessa bola aérea. Então a gente olha aqui para o Mitrovic e para o Vlahovic, que são 2 centroavantes muito bons nessa imposição aérea, na disputa com os zagueiros. Então a Sérvia, tanto pelo lado direito com o Lazovic, como pelo lado esquerdo com o Kostic, vai buscar esse ataque o tempo inteiro. Um ponto de atenção aqui. Kostic pelo lado esquerdo. Um jogador muito bom ofensivamente, muito bom mesmo, com muita qualidade técnica, com cruzamentos precisos, muitas assistências, tá? Que vai buscar essa bola aérea ou até a bola para trás, para o Tadic chegar batendo ali da entrada da área. Mas é um ala que tem muita dificuldade defensiva, tem muita dificuldade de recomposição para defesa. Então esse lado esquerdo da defesa sérvia pode ser realmente um ponto de lacuna, principalmente como quando o Pavlovic vai ter que fazer realmente essa cobertura, né, do Kostic aqui na ala esquerda, pode abrir um espaço aqui maior, principalmente se o Milinkovic-Savic for chegar à frente. É uma característica dele, tem essa qualidade também e essa imposição física para chegar à frente. Então se a gente tem um Kostic que sobe e não recompõe, possíveis cenários com o Milinkovic-Savic encostando no Tadic para fazer essa armação, essa área aqui esquerda ela fica sobrecarregada, ela fica espaçada. Então o Vlahovic vai ter que cobrir uma boa parte do campo e o Lukic, como segundo volante aqui, vai ter que fazer essa recomposição central também. Isso aqui pode ser a mina de ouro, né, para os adversários da seleção sérvia. Então é uma seleção que chega realmente com muita qualidade à Copa. O Tadic chega num momento muito bom, fez ótimas temporadas no Ajax, é um meia que vai sempre buscar essa bola sendo conectado, né, principalmente pelo Milinkovic-Savic aqui, e vai buscar sempre abrir esse jogo para as alas. Esse é o jogo da Sérvia, jogo pelas alas, ultrapassagem para encontrar essa bola aérea para a sua dupla de ataques. Então Mitrovic e Vlahovic. É um ataque muito físico, como eu falei, um ataque bastante perigoso e que vai gerar trabalhos aí para as defesas dos adversários. Uma outra opção mais defensiva, né, da Sérvia aqui é, por exemplo, sacar o Vlahovic, um segundo atacante, bota ele no banco, adianta o Milinkovic-Savic como uma dupla de meias com o Tadic e bota mais um volante aqui no meio campo. É um time um pouquinho mais defensivo para ter um pouco mais de posição no meio campo. Então pode ser uma variação também para essa seleção. Vamos ver aqui como que o Stankovic, técnico dessa seleção, vai pensar esse jogo, principalmente em duelos mais fortes, né? Contra o Brasil, por exemplo. Será que ele vai entrar com esse trio de ataque? Ou será que ele vai colocar uma dupla de ataque, né? O Tadic ali encostando um pouquinho mais e mais um volante para aumentar o meio campo? Não sabemos, são variações possíveis aí da seleção da Sérvia, que mais uma vez, é uma seleção muito interessante, que tende sim a buscar essa segunda vaga na Copa do Mundo, principalmente pelos últimos 2 anos, pelo último ciclo aqui de Copa do Mundo. A terceira seleção desse grupo, seleção da Suíça. Como chega a seleção suíça, né, para essa Copa? Primeiro, é importante aqui falar, pessoal, que existiu uma mudança, né, na forma da Suíça jogar. Por quê? A Suíça, na última Copa, no último ciclo, né, o ciclo 14-18, foi uma seleção que propôs muito jogo, que quis jogar para frente, jogar para o ataque, com uma geração até um pouco mais nova, né? Mas para esse ciclo, até por conta desse envelhecimento de alguns jogadores importantes, como o Shaqiri, por exemplo, é uma seleção que joga no modelo um pouco mais reativo, uma seleção que espera mais os adversários para conseguir campo para atacar. Então existe sim essa forma, né? Essa mudança na forma da Suíça jogar e uma seleção que chega com poucas opções para a Copa também. Uma seleção sem muita criatividade que vai apostar nessa organização tática e na saída, né, organizada também para o ataque para conseguir buscar seus gols, para conseguir se classificar, quem sabe, como a segunda força desse grupo.
E aí isso fica muito claro quando a gente olha para as opções de meio campo. Por quê? A Suíça joga com uma trinca de meios, né? A gente tem aqui o Xhaka, que na minha visão é o principal jogador dessa seleção, a principal referência técnica, né, da seleção da Suíça, e o Freuler como segundo volante, um volante muito responsável por cobrir possíveis saídas dos laterais, que não sobem tanto, mas uma hora ou outra podem chegar à frente para essa construção ofensiva. Além disso, a gente tem aqui o Sol ou o Zakari. E aí, por que eu coloquei os dois? Acredito, né, que o Slow aqui seja essa opção. Porque o Slow é um meio campo que é um volante, não é um 10. Ele joga um pouquinho à frente, mas é um volante, tá? Assim como o Zakari. O Zakari tem um pouquinho mais de qualidade, consegue armar um pouco melhor o time, mas acredito que o Sol vai ser o titular, principalmente por essa recomposição defensiva, por realmente povoar mais ali o meio campo. E aí o Shaqiri passa a ter essa opção de armador. Então o Shaqiri é um ponta, né, um meia que já não está no seu auge físico, não está no seu auge técnico, mas ainda tem uma relevância muito grande para essa seleção. Então o Shaqiri tende a centralizar o jogo, até para abrir um pouquinho essa ala direita para o Widmer fazer a ultrapassagem aqui e chegar ao ataque. Então o Shaqiri centralizando com essa opção, o Vargas tem a principal responsabilidade de fazer o facão na ala oposta, de conseguir encontrar espaços entre zagueiro e lateral para conseguir ser essa opção de passe, bem como o Embolo, que acredito eu deve ser o centroavante principal aqui, a referência do ataque, principalmente por sua mobilidade, tá? Então, como você joga dessa forma um pouquinho mais reativa, o Embolo ali pode sim punir defesas adversárias, abrindo espaço, encontrando nessa velocidade, né, nessa movimentação, chances de gol para a seleção da Suíça. A outra opção, a opção de um centroavante, né, um pouco mais robusto ali, o 9 mais clássico, seria o Serovic, que já foi titular dessa seleção algumas vezes, né? Então, a ver aí como que o Murat Yakin vai escalar essa seleção. Acredito que o Embolo deve ser sim o atacante titular, com o Seferovic sendo uma opção no banco para segundo tempo, para uma bola aérea, para aquele famoso bumba meu boi que pode acontecer em algum momento dessa Copa do Mundo. Na minha visão, principal objetivo da Suíça, chegar viva contra a Sérvia. Na última rodada tem de ser ali um jogo onde as duas seleções vão disputar a segunda vaga. A Suíça quer chegar ali com chances de classificar, dependendo apenas dela. E aí sim, um jogo único, quase mata-mata na fase de grupos, para ver quem avança. Acredito eu que essa deve ser a principal arma, né, da Suíça, que tem também um ponto bem interessante aqui, acabei esquecendo de comentar, o Sommer, né, como um goleiro aí lendário dessa geração, um dos principais goleiros da Bundesliga há bastante tempo. Então, toda boa campanha da Suíça também passa por uma boa Copa do Sommer, do arqueiro aqui suíço. E partindo para a última seleção do grupo, na minha visão, a seleção mais fraca desse grupo, tecnicamente, a seleção com menos opções e uma seleção que vem de uma mudança técnica recente, né? A mudança de comando técnico recente. Em fevereiro desse ano, a gente teve uma mudança desse comando. O treinador foi, né, demitido. Rigobert Song assumiu a seleção. O Song é realmente uma referência em Camarões, mas como ex-jogador e não tanto como técnico. Então existe também essa questão política, né? Do Rigobert ser um amigo pessoal do Eto'o, que é hoje presidente da Federação Camaronesa de Futebol. Então existe essa questão por lá na imprensa camaronesa como um todo. E quando a gente olha para essa seleção, é uma seleção que sim, é uma seleção zebra desse grupo. Qualquer cenário que Camarões classifique seria sim uma surpresa, tá? E Camarões teve um ciclo muito conturbado, um ciclo que conseguiu uma classificação até heróica, surpresa para a Copa do Mundo. Por quê? Enfrentou a Argélia nos playoffs das eliminatórias africanas, e aí só para lembrar, né? 10 seleções avançam, fazem um sorteio, 5 playoffs. Ida e volta, quem se classificar tá na Copa, basicamente é assim. Foi assim com Senegal e Egito, né? No sorteio lá do grupo A, quando eu comentei, e aqui também Camarões e Argélia. A Argélia era ampla favorita, tanto pela questão individual e principalmente pela questão coletiva, pelo ciclo, né, que a Argélia fez, mas não conseguiu confirmar esse favoritismo. Camarões classificou e está na Copa do Mundo. Uma seleção que tende a jogar num 4-5-1, tá? Principalmente com o Aboubakar sendo essa referência no ataque. Inclusive, essa é uma dúvida, né? Choupo-Moting e Aboubakar podem jogar juntos? Podem. Vão jogar juntos? Acho que não. Principalmente por essa questão, primeiro defensiva, para depois atacar
né, da seleção de Camarões. Mas sim, existe essa possibilidade. Uma outra possibilidade aqui, que Camarões ganhou uma opção interessante, né, nesses últimos meses, foi a cidadania camaronesa do Embubu, que é um ponta pela direita, um ponta realmente muito ágil ali, que pode sim ser o substituto do Mgaleu em uma posição muito mais ofensiva, né? Aqui nessa ponta direita. Existe essa dúvida. O Mgaleu foi um dos principais jogadores, né, de Camarões durante as eliminatórias. Acredito eu que deve ser o meia pela direita titular, mas em casos, né, de uma opção um pouco mais ofensiva, o Mbeumo pode ser essa opção para o ataque da seleção de Camarões. Um outro ponto importante é a ala esquerda, né, com o Ekambi, que é um ponto aqui muito rápido, que vai buscar dribles, que tem essa velocidade como ponto forte. Então, se Camarões quiser explorar contra-ataques com essa formação inicial aqui, Ekambi é a pessoa responsável, o jogador responsável por esse contra-ataque. Referência técnica da seleção, como eu tenho falado aqui, né, em outros vídeos também. Principal referência técnica aqui não é nem pela história, pela carreira, mas muito mais pelo momento. Anguissa, meio campo do Napoli, tem feito aí uma grande temporada, né, no clube italiano, assim como todo o time lá, mas sim, enfim, chega num momento muito bom e tem também um desafio relacionado ao Anguissa. Por quê? O Anguissa teve esse protagonismo muito recente, então o jogo não gira em torno dele. É uma seleção que concentra muito seu ataque no lado direito do campo, principalmente aqui com o Fai apoiando bastante e o Mgaleu sendo esse meia pela direita que vai centralizar um pouquinho o jogo para abrir esse corredor, atrair marcação e pegar, quem sabe, o Ekambi na ala esquerda no mano a mano ou o cruzamento, né, por o Abubakar, que é uma jogada aqui muito forte da seleção camaronesa. Então, como realmente fazer o jogo passar mais vezes pelo Anguissa? Como o Anguissa ser mais ativo na construção ofensiva, que ele se mostra nessa qualidade no Napoli. Então existem algumas dúvidas até pelo ciclo curto, né, da seleção camaronesa, como eu falei. Rigobert assumiu aqui o cargo, né, em fevereiro, então pouco mais aí de 9 meses antes da Copa do Mundo. Então muito pouco teste, muitos poucos jogos para essa seleção, então a seleção que chega aí à Copa do Mundo com algumas dúvidas sim, e com esse símbolo, né, de ser azarão no grupo G, tentando aqui se classificar, tentando realmente fazer algum feito histórico para essa seleção. Então, pessoal, esse foi o grupo G da Copa do Mundo. Como eu falei, Brasil amplo favorito do grupo, Sérvia e Suíça brigando pela segunda vaga, Camarões como azarão do grupo G. Então é isso, vídeo G concluído aqui. Fique à vontade para comentários, para corneta, para dúvidas, para pitacos técnicos também. E até o próximo vídeo, o vídeo do grupo H, que vai ser o último vídeo, né, dessa primeira série aqui pré-Copa do Mundo. Um abraço e até a próxima.